Tá gravando, gente. Vai pro canal, do jeito que tá aí. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre as constituições, tá? Quando nós falamos em constituições, sobretudo as constituições brasileiras, nós estamos falando em cartas magnas. A Constituição é a coisa mais importante que um país tem. É da Constituição que emanam todos e quaisquer direitos, sejam eles direitos trabalhistas, direitos civis, direitos penais. Ou seja, o Código Penal procede da Constituição, ou seja, ele é todo produzido, mas a partir daquilo que a Constituição determina que seja feito. Embora está voltada à criminalidade, ao combate, a impetrar apenas sobre a criminalidade, um Código Penal jamais ele poderá ser inconstitucional. Por exemplo, um juiz ele não pode impetrar sobre o condenado uma pena de morte, sendo que a Constituição daquele país não dá direito à pena de morte. Percebe que se ele fizer isso, ele está agindo inconstitucionalmente? Se ele fizer isso, agir dessa forma, nós podemos ver aí que há uma inconstitucionalidade da norma jurídica. O Código Penal não pode fugir à Constituição. O direito civil também não pode fugir à Constituição. Direito trabalhista também não. Mas quando nós falamos em Constituição, a história das constituições, elas datam ali da Idade Moderna. É claro que antes disso existia constituições. Lá no mundo grego, por exemplo, existia a Constituição Ateniense. A Constituição Ateniense ela surgiu justamente com a finalidade de atender as necessidades da democracia emergente naquele momento histórico na Grécia do século V. E era uma Constituição muito ampla, que dava plenos direitos e deveres ao cidadão ateniense, somente ao cidadão ateniense. Ou seja, apenas então somente uma pequena parcela da sociedade. Uma vez que a democracia ateniense era uma democracia, além de ser participativa, ela era participativa em certa medida, porém altamente exclusivista. Por quê? Porque apenas então somente uma pequena parcela da sociedade tinha o direito no processo de construção da vida pública. Mas tudo isso estava lá na Constituição ateniense. Era a Constituição que dava plenos direitos e plenos poderes para eles agirem da forma que agiam. No Ocidente, já na Idade Moderna, dando um salto quântico de centenas e centenas de anos, no Ocidente, na Europa, Idade Moderna, as coisas começam a passar por um processo como eu poderia dizer, um processo de ressignificados. As coisas passam por uma quebra de paradigmas muito grande. Por quê? Por causa de uma coisa chamada Revolução Francesa. E é justamente lá na Revolução Francesa que começam a surgir as primeiras constituições, ou seja, a Carta de Direito dos Homens e do Cidadão, fruto da Revolução Francesa, promulgada pela Revolução Francesa, ela surge justamente com essa finalidade, com a finalidade de salvaguardar os direitos daqueles indivíduos, ou seja, os direitos naturais, liberdade, propriedade e a vida.
Percebe que a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, ou seja, a Constituição francesa, que surge já no período já da Revolução Francesa, dava direitos inalienáveis, considerados cláusulas pétreas para o povo francês. Era uma Constituição fundamentalmente liberal. Por quê? Porque a Revolução foi liberal. E se a Revolução fora liberal, logo tudo aquilo que desmembrou da Constituição da Revolução Liberal também passou a ser liberal. A Constituição era liberal. A Revolução era liberal. Mas a grande questão é que a Revolução Francesa, a Constituição Francesa, a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela serviu de base para a Constituição dos Estados Unidos da América do Norte. O processo de independência dos Estados Unidos, quando há a promulgação da primeira Constituição dos Estados Unidos, lá no que diz respeito à independência do país, sob George Washington, né? Quando há a produção da primeira Constituição norte-americana, aí nós temos uma Constituição profundamente influenciada pelos ideais iluministas, ou seja, uma Constituição profundamente influenciada pela francesa. A grande questão é que tanto a Constituição norte-americana como a Carta dos Direitos do Homem e do Cidadão e a Constituição francesa, elas serviram de base, melhor dizendo, para aquilo que posteriormente, em 48, passou a ser chamado de ONU, ou seja, os direitos humanos. Os direitos humanos, todos eles, todos, os 30 artigos, todos, eles visam salvaguardar o direito natural do indivíduo. Por quê? Justamente por causa dessa influência iluminista. A grande questão é que talvez alguém esteja se perguntando, tá, e aí, o que é que isso tem a ver? O que é que tudo isso que você acabou de falar, entendeu, reverbera aqui no Brasil? Simples. A resposta que eu dou à tua pergunta é: a Constituição francesa, a Constituição norte-americana, lá sob George Washington, elas serviram de base, prestem atenção, serviram de base para a Constituição de 1891. Que é a Constituição também chamada de Constituição de Rui Barbosa. Por que chamada de Constituição de Rui Barbosa? Porque foi Rui Barbosa quem elaborou todo o anteprojeto desta Constituição. E ao elaborar todo o anteprojeto desta Constituição, como ele era fã, admirava a Constituição dos Estados Unidos, ele acabou, por assim dizer, embutindo na nossa Constituição de 1891 muitos elementos desta Constituição norte-americana. Vários preceitos, vários artigos, vários parágrafos da Constituição dos Estados Unidos constam lá na Constituição de 1891. Tanto é que a Constituição de 1891, né, quando fala lá das federações, né, quando o Estado passa a ser dividido, a União passa a ser dividida em federações, o nome do país, o nome da União era Estados Unidos do Brasil. Sabiam disso, gente? Hã? Estados Unidos do Brasil.
República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Se vocês pegarem as notas, o dinheiro daquela época, né, os contos de réis, não me lembro agora, não sei como é que era acho que era réis, os contos de réis. Se você pegar lá as notas em papel, moeda, vocês vão ver. República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Por quê? Por causa dessa influência norte-americana. Da mesma forma que os Estados Unidos era dividido em federações, tá? O Brasil também passou a ser dividido em federações, que hoje são os estados, que compõem juntos com uma autonomia, entre aspas, com uma autonomia limitada, com uma certa autonomia, juntos formam a União, ou o Estado Democrático de Direitos. A Constituição, sob a Revolução Francesa e a norte-americana influenciaram a Constituição de 1891, por outro lado, os 30 artigos promulgados pela Organização das Nações Unidas serviram de base para a produção daquilo que nós conhecemos como a Constituição de 1988, também chamada de Constituição Cidadã. Mas a grande questão é que, já entrando, né, na questão das constituições, nós tivemos 7 grandes constituições. Algumas revestidas com uma certa importância, outras não tão importantes assim. Mas a grande verdade é que, dentro do seu momento histórico, ela produziu, ou elas produziram, impactos profundos. Por exemplo, a primeira Constituição foi a de 1824. 1824. 1822 dá-se a independência. 1824 acontece a primeira Constituição. A segunda Constituição, 1891. A terceira Constituição, 1934. Quarta Constituição, 1937. Quinta Constituição, 1946. Sexta Constituição, 1967. Sétima Constituição, 1988. Escritas em períodos distintos, com realidades distintas, porém, todas elas convergiam num único ponto: salvaguardar o seu direito natural. O seu direito natural, que é o teu direito à liberdade, à propriedade e à vida. Todas essas constituições brasileiras são constituições ditas liberais. E aí nós temos a Constituição de 1824, mas com relação a essa questão da Constituição de 1824, nós entendemos que, no que diz respeito ao contexto dela, o Brasil acabara de ser independente de Portugal. Dom Pedro I acabara de dar o grito da independência lá nas margens do rio Ipiranga. Independência ou morte. Sabe aquele quadro famoso que na realidade é um mito, porque o contexto daquilo lá era um contexto de caganeira? Sabiam disso, gente? As tropas haviam comido uma comida muito, mas muito apimentada, muito forte naquela região, que um dia antes, quando eles comeram, dia da independência, estava todo mundo procurando uma moitinha, entendeu? E uma folhinha de urtiga para limpar o feofó. Era uma caganeira lascada, gente.
Não foi aquela coisa que nós vemos aí, não. É pura propaganda esse quadro aí, ó, que nós temos aí da independência do Brasil. A coisa não foi bem daquele jeito, não, tá? Oi? Mas não foi naquela envergadura, com toda a pompa e circunstância, igual retrata o quadro. O Brasil acabara de ser independente. O Brasil acabara de emancipar-se de Portugal. E agora nós não temos mais um país filiado, que era uma colônia, nós não temos mais uma colônia filiada a Portugal, vassala de Portugal. Agora nós temos um país. O rei de Portugal ficou lá. Aqui nós temos um imperador, Dom Pedro I, governando isso aqui. O grande problema é que, se por um lado agora nós temos um país, não mais uma colônia, mas um país livre, nós precisamos de uma carta magna que venha regular a conduta deste povo. Nós temos que ter uma carta magna que venha nos dizer quais são os meus direitos e quais são as minhas obrigações. Nós precisamos estruturar isso aqui. Isso aqui precisa se desenvolver, isso aqui precisa virar uma nação. E uma Constituição é a melhor coisa que se tem do ponto de vista político, jurídico, para consolidar uma nação. Por quê? Porque nós estamos falando de leis. Leis subentende organização. Um país que tem leis é um país organizado. Percebem, gente? Era isso que passava na cabeça dos indivíduos naquela época. É claro que quando nós falamos em contexto histórico de 1822, contexto histórico de 1824, ou seja, o contexto da Constituição, nós estamos falando de quê? De uma aristocracia. Por quê? Porque era a aristocracia quem tinha como finalidade participar do processo de construção deste país. E nós estamos falando aí de uma oligarquia. Quando eu falo dessa aristocracia, eu falo de uma grande oligarquia cafeeira e açucareira. O país estava em expansão. E aí? E aí que cria-se essa essa carta magna, também chamada, também conhecida como a Constituição da Mandioca. Essa Constituição da Mandioca, ou a Constituição de 1824, ela tinha como finalidade o quê? Ela tinha como finalidade ressaltar o poder do imperador. Só um minutinho. Por isso que ela foi chamada de Constituição, também Constituição outorgada. Por quê? Porque ela foi outorgada pelo imperador. Com que finalidade? Salvaguardar politicamente os direitos de governar do imperador Dom Pedro I. Fala, cara. Oi? Se foi por isso que a Dilma saudou a mandioca? Não, eu acho que ela... Cara, ela saudou a mandioca da mesma forma que ela falou que era para estocar vento, chamou o mosquito de mosquita. Ou seja...
Você vai esperar o quê de uma marmota daquela, cara? Ah, sei lá, cara. Cara, eu não sei o que passa pela cabeça da dona Dilma, não. Mas enfim. A Constituição de 1824 era chamada de Constituição outorgada. Por quê? Foi outorgado pelo rei, pelo imperador. A Constituição de 1824, ela possuía 4 poderes. Quais são esses 4 poderes? Legislativo, executivo, judiciário e um quarto chamado de poder moderador. Tínhamos o legislativo, o executivo e o judiciário, cada qual com a sua competência. Porém, pelo fato da Constituição nessa época ser uma Constituição outorgada e o país estar sendo governado por um imperador, logo esse poder moderado, ele era o poder regido única e exclusivamente pelo imperador. E esse poder moderador, ele subjugava a ação de todos os outros 3. Ou seja, o legislativo, o executivo e o judiciário estavam regidos sob o diapasão justamente deste poder moderador. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, além de fazer parte do contexto de história, também fazer parte do contexto da filosofia política no Brasil, filosofia política no Brasil, que é cobrado nos concursos, também é cobrado de quilo no exame da OAB. Caso alguém não saiba. É cobrado no exame da OAB, isso aí. Pega lá a provinha da OAB que se você não... e você vai ver que tudo que eu estou falando tá lá na provinha da OAB. Pois bem, vamos dar continuidade. Alguém ia perguntar alguma coisa para mim? Fala. Nós vamos ver isso sendo reconfigurado depois. E aí? Essa Constituição possuía algumas características básicas, dentre elas, o Estado centralizado, ou seja, quando nós falamos em Estado centralizado, nós falamos numa monarquia hereditária e constitucional, ou seja, uma monarquia hereditária no sentido de que o governo ia passando de pai para filho. Foi o que aconteceu. Dom Pedro I morre, quem assume o lugar dele é o segundo, é hereditário.